5 aqui então. Beleza, soltei. Ok. 1 Samuel 10, a Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele toma o coração, ele enche o coração, ele enche a vida, a mente de Saul, certo? Ok. Só que daí no capítulo 16, a Bíblia fala que o Espírito de Deus sai de Saul. E no Ok. 15:10, Deus rejeitou Saul. A minha pergunta é, acho que não vai dar nem um minuto a minha pergunta. Tá. Se de fato um eleito, ele recebe o Espírito, e por ele ser eleito, o Espírito não pode sair, como prega os calvinistas clássicos, como explicar Saul sendo transformado, porque a Bíblia fala que ele teve o coração transformado, ele se tornou um novo homem. Como é que ele teve o coração transformado? Deus o escolheu, Deus o encheu do Espírito, a Bíblia diz que Deus tira o Espírito e o rejeita. Não seria isso resistível? Ou como é que Deus decreta ele ser um eleito cheio do Espírito, mas retira o Espírito? Não seria aí um cair da graça? Ele retira o Espírito da vida do Saul? O que você responderia? Tá. Tem 5 minutos para responder? Vou parar aqui a pergunta. Eu fiz em 1 minuto e pouquinho. E Tá. vou redefinir. Está valendo. Tá. Para começar, o Espírito Santo desce sobre pessoas e usa pessoas para fins ministeriais, mesmo que não sejam crentes nem da aliança. Por exemplo, Balaão, lá em Números 23, é dito que o Espírito do Senhor se apoderou de Balaão e ele profetizou. Segundo ponto é que Saul não nasceu de novo. A palavra ali em 1 Samuel diz que o coração dele foi transformado em outro e não em novo. Lá em Ezequiel, no capítulo 36, é dito que na nova aliança, Deus daria um novo coração e não outro. Aqui, ele dá outro coração. Lá em 1 Samuel, no capítulo 8, é dito assim, Samuel diz, eis aí o rei que vocês escolheram. Lá no versículo 18, né? Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram e o Senhor não os ouvirá. Depois Samuel repete isso lá, capítulo adiante. Eis aí o rei que vocês escolheram, para demonstrar que Saul, ele era um representante de acordo com o molde que o povo tinha escolhido como rei, e não um representante que Deus tinha como rei. O representante que Deus tinha como rei era um representante de acordo com o coração dele, e não com o coração do povo. Saul foi um rei dado de acordo com o coração do povo. Isso, quando Deus derrama o seu espírito sobre Saul, a Bíblia diz que ele profetiza e que a ira de Saul se acende e ele vai combater com os filisteus. Né? Todavia, não é dito que ele é regenerado em nenhum lugar. Esse outro coração dele é algo ministerial, que tinha a ver com o ministério que ele recebeu, o ministério dele. E a gente vê que o Espírito Santo é livre, Deus é livre para fazer isso. Então não há nada ali que aponte que Saul era um eleito, no caso em sentido de salvação, e que ele foi regenerado. Não. Ali é dito que ele recebe outro coração. Vou até ler ali, versículo 6. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles, e tornar-se-á em outro homem. Versículo 6. Depois é dito... Outro homem não seria um estado de salvação? Não é novo homem. É outro homem. É a minha vez de falar. Depois tu responde se tu quiser. É outro homem, não novo. Novo é uma coisa. Outro é. Isso é mudar a pessoa do modo de agir. Deus fez isso e ele profetizou. Pode ver que a consequência disso, lá no versículo 10. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou. A linguagem é a mesma usada lá em Balaão, que não é regenerado, nem povo, nem da nova aliança. O Espírito do Senhor se apodera de Balaão e ele também profetiza. Então, tem nada a ver com eleição incondicional e nem com regeneração. Existe uma capacidade do Espírito Santo sobre Saul para que ele seja rei, para que ele haja contra os filisteus. Inclusive, ele vai fazer besteira, né? Porque ele amava o dinheiro. Você vai ver lá que Saul ele não tem nada de regenerado. Ele amava mais o dinheiro, amava mais amou mais as ovelhas e as vacas do que as pessoas. Ele preferiu matar as pessoas, né?
e pegar o despojo, do que ficar, do que poupar a vida das pessoas. Deus mandou matar mesmo as pessoas, mas ele era avarento. Então isso não é um coração regenerado, nem nunca foi. Mas enfim, não sei se deu já os 5 minutos. 4 minutos, já pode parar? Pode parar, não tem problema. Beleza. Tua vez.